Olá, pessoal, eu sou a Sabrina Jardim Eva Luciana. e estamos aqui começando mais um Sala Aberta RS. Dando sequência ao nosso programa que está falando sobre as religiões, nós trouxemos um convidado aqui muito ilustre, né? O Agnaldo Ribeiro. Tu pode te apresentar daí, Com Agnaldo. certeza. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, meninas. Então, Agnaldo Ribeiro, né, trabalho autônomo, mas eu sou espírita desde 1988, quando eu comecei com as primeiras leituras e a visitar casas espíritas. E de lá para cá a gente vem aprendendo e tentando melhorar um pouco, né, como pessoa e como espírito. É, começou jovem lá no Espiritismo. Eu também, né? Já contei aqui a minha história, acabei entrando no Espiritismo lá com 10 anos, bem novinha. E eu acho interessante porque geralmente eu vejo as pessoas entrando no Espiritismo já casadas, já, né? Depois de uma certa maturidade, enfim, curiosidades aí. Hoje falar para vocês, pessoal, então daqui um pouquinho nossa segunda elemento estará na mesa aqui, Dona Tatiana, foi fazer um exame aí muito importante, meio chatinho o exame, mas ela está a caminho e vai chegar aqui daqui um pouquinho para iluminar mais a nossa bancada. Mais do que hoje ela já está iluminada. Bom, Agnaldo, então o convite surgiu para que tu viesse aqui então falar sobre o espiritismo, né? Essa doutrina. Eu lembro que uma vez me falaram que o espiritismo não era uma religião, que era uma doutrina. É isso mesmo? Ela está mais para a doutrina porque, como ela não tem um líder, né, um líder mundial, ou um líder mesmo dessa religião, que toda religião tem um mestre, né, um papa, um imã, alguém que dite as regras dela e que tenha toda a informação. Então ela fica mais para a doutrina. É religião porque, pela asepsia da palavra, religa o homem de qualquer maneira com a espiritualidade, mas ela é uma doutrina, é uma ciência e é uma filosofia, que é muito importante, né? Como toda religião é, mas enfim, ela se baseia muito mais na filosofia do evangelho, e toda ela é baseada no evangelho. Pode ler qualquer livro espírita que vai estar lá, a raiz dele é o evangelho de Cristo, né? E segue todas as outras religiões também, antigas e novas, que tem essa dependência de um Deus, de uma moralidade, né? Então, ela pode ser considerada uma religião, mas oficialmente, como não tem um líder, não é chamada de religião. Mas é a doutrina, é a ciência e a filosofia de vida. Entendi. E muita gente fala, inclusive agora tu falou sobre ciência, muita gente fala, né, que a doutrina espírita ela anda de mãos dadas com a ciência, né, a fé e a ciência andando juntas. Tu poderia nos explicar, falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Então, ela é uma ciência porque ela tem resultados comprovados e são repetitíveis, né? Ou podem ser refeitos, né? No que tange ao método científico. Então, tu tem o resultado que eu digo, seus fenômenos, agora nem tanto, mas no tempo, né, que o Kardec codificou, era mais normal de se ver os fenômenos físicos, eram reproduzíveis. Então, é uma ciência, pode ser explicado. E através do magnetismo, das energias, que hoje cada vez se estuda mais, os equipamentos mais modernos podem ver isso aí. Então, é uma ciência nesse sentido. Ela pode ser escrita e descrita com os fenômenos físicos que acontecem pela movimentação de energias. E também, né, como disse, não é de agora que se faz isso normalmente, mas como filosofia de vida e ciência, ela se complementa, baseada em tudo que está vamos dizer assim, na literatura do Kardec e após ele. Então, tudo que ele fez, ele comprovou com vários médiuns diferentes na época. Em outras partes do mundo aconteciam tanto as mesmas respostas, né, pelas perguntas, quanto alguns fenômenos físicos. Aconteciam na França, onde ele estava, aconteciam em outros países da Europa, América do Norte e também em países orientais, onde se tinha alguma pesquisa nesse sentido. Os resultados eram os mesmos. Portanto, é uma ciência porque pode usar o método científico, ou seja, tu tem uma hipótese, tem uma tese e tu reproduz ela e ela dá o mesmo resultado.
Não é algo aleatório. Uhum. Não é baseado numa fé cega. Ela é uma fé raciocinada, como a gente já falou aqui antes, né? Então, se ela é raciocinada, raciocínio quer dizer ciência. Tu pode explicar para qualquer pessoa a mesma coisa que ela vai ser igual em todos os lugares do mundo. Muda a língua, mas a essência é a mesma. Não precisamos de nada mágico, nada mirabolante para provar que ela existe, que ela está ali presente, o fenômeno espírita, né? A doutrina, a comunicação com os espíritos, que esse é o primeiro mandamento da doutrina espírita, né? A comunicação com os espíritos, né? Como está no livro dos Espíritos do Kardec, de 1857. É isso aí, né? Como ciência. O Aguinaldo, para quem não sabe, ele também é palestrante, né, na Casa Espírita, além de médium, assim, como todos os espíritas falam, todos nós somos médiums, né, mas alguns estudam aí, vão se... fugiu a palavra agora. Aperfeiçoando? Não é aperfeiçoando, Desenvolvendo? desenvolvendo. Ah. Alguns vão se desenvolvendo, né. Tu começou a palestrar faz muito tempo? Na verdade, não tanto assim, né? Eu acho que fazia uns 5 anos, mais ou menos, aqui na Casa Amor e Caridade, onde eu trabalho atualmente, né? Nas quartas e quintas-feiras. Quartas-feiras, que é quando tem o momento da palestra, a gente é sorteado às vezes, né? Nem todo mês acontece, mas várias vezes durante o ano a gente é chamado a fazer alguma explanação para o pessoal, né? Então... Mas faz uns 5 anos, eu acho que eu comecei, do tempo do Gatini ainda, né? Me deu essa oportunidade, e daí eu fiquei junto com as outras pessoas que palestram na casa, a gente fica na fila ali, né? Sim. Às vezes tem a chance, às vezes tem meses que não. Tanto para o grande público, quanto na própria sala dos médios, a gente também, né, troca uma ideia, às vezes, conforme a solicitação da nossa mentora espiritual, né? Mentora da casa. Então, faz isso aí, há pouco tempo. Leio há bastante tempo, como disse, desde 88, 89 ali, mas... Para explanação, faz uns 5. 5 para 6 anos. Achou muito difícil falar em público ou acha que é um dom teu? Não, porque o meu trabalho já me leva a falar com pessoas, a dar treinamentos em empresas, né? A falar com um grande público às vezes, né? Então não é difícil. O mais difícil, não é que seja difícil, o mais complicado é tu dominar o assunto na hora e não precisar só recorrer à consulta, né? Então não é que a gente não domine o assunto, mas certas coisas específicas para te ter aquela meia hora, 35 minutos de conversa, a gente tem que dominar, tem que tentar esclarecer e não deixar dúvidas também. Falar claro, né? O que é mais difícil para mim, às vezes, pausadamente, mas é conseguir se expressar sem deixar o pessoal na dúvida, né? Do que tu tá querendo transmitir. Então, é passar a ideia clara. Não é difícil falar em público, mais difícil é tu conseguir te expressar, porque às vezes tu sabe para ti, e passar, né? Como todo bom professor sabe, às vezes é mais difícil, conforme o público, né? Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Então, e a gente não pode repetir. Na aula, tu até repete, né, algumas coisas, mas ali não tem essa oportunidade. Né? Não, na aula às vezes a gente grita, a gente bate, às vezes eu bato palma. Tu não pode bater palma também para acordar o público que tá dormindo na tua palestra, não. né? Tem tudo isso. A gente pede só que fiquem concentrados. E outra, né? É importante saber que todos que estão ali assistindo a palestra, quer gostem ou não, estão sendo tratados. Aquele momento de introspecção, né? De silêncio, porque daí só um fala, né? Aquele momento de silêncio onde tu já está recebendo a tua dose de energia, o teu passe da espiritualidade, através dos médios que estão na casa ou dos próprios outros membros ali que podem ceder energia, a gente cede sem saber muitas vezes. Tu já está recebendo teu início, o teu tratamento, né? Não é uma cura, não é um remédio, mas é uma energia para que tu sinta melhor. Tem gente que dorme durante a palestra, independente se ela é boa ou não, tem gente que dorme. Diz, tava tão bom, eu comecei a prestar atenção, daqui a pouco eu vi que estava dormindo. Porque está sendo tratado. Tu tá sentado, tu não tá numa posição, é uma sala clara, não é a posição mais confortável para dormir, mas a pessoa dorme porque tá sendo tratada. Ela tá recebendo algo, né, de energia, então tu te acalma, tua vibração, né, baixa um pouco no sentido de tu te acalmar. Não é a vibração baixa de ruim, mas tu te acalma um pouco, né, tu diminui a tua frequência para receber aquela energia e tu fica receptivo, porque tu tá de coração aberto ali. Não é tanto, nessa hora, não é por causa que a palestra é boa ou ruim, mas é que tu precisa daquilo ali. Então, aquele momento que tu fica, né, em silêncio, largou o telefone, esse grande problema que a gente tem, né? Largou o telefone, não tá olhando para uma tela nem de televisão e nem do telefone, tu tá tranquilo, não tá falando com ninguém, não tá preocupado. Por alguns minutos, tu não fica preocupado com o mundo lá fora. É tu introspectivo, né? Tu contigo mesmo. Ali a espiritualidade consegue agir, porque às vezes tu é tão agitado que tu não dá tempo dela. Claro, tem o sono de casa, mas tu tá naquele momento ali, quando tu tá com a espiritualidade de luz,
né, mais próxima, os irmãos que estão aqui para te tratar. Na casa, pelo menos, Amor e Caridade, tem muito isso, é porque ela trabalha com a saúde, né? Ela não é para mensagens, ela não é para te ir lá receber carta, receber psicografia ou algum outro tipo de mensagem do astral, não. É para te iniciar um processo de cura, juntamente com a cura que o médico já te receitou, que tu tá fazendo, o teu remédio, tudo que tu precisa fazer é para continuar fazendo, mas ali tu recebe mais um apoio espiritual, apoio energético, né? A palavra amiga também através do fraterno, enfim. Tu já foi em casa espírita, Eva? Já fui, sim. Também me senti muito bem, né? Mas só que agora eu sigo outra religião, né? Mas eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Eu acho que isso aí é fundamental, né? É que nem tu falaste, né? A pessoa tá ali e ela vai ser automedicada com aquela dose de acolhimento, de espiritualidade, que realmente hoje as pessoas estão precisando, né? E muito, E né? muito, e É. muito. Chega na recepção da casa, tu tem que ser recebido calorosamente, pelo menos com uma pessoa agradável, com um sorriso, para te explicar alguma coisa. Às vezes não tem a ficha que tu veio pro teu tratamento, mas tu precisa receber, pelo menos fica ali, já se convida, não, tu fica pro passe coletivo aqui, né, o passe de corrente. Daqui a pouco tu recebe, conseguindo um tempo, recebe um pronto-socorro para não perder a tua viagem e receber um alento e te sentir também mais integrada. Quase todos que não conseguem a consulta naquela noite, né, que vão ali, mas conseguem um pronto-socorro e assistem de qualquer maneira a palestra, se desejarem, é claro, e recebem o passe de corrente, né, o passe aquele no salão. Sempre é bom, tem gente que, né, não quer ficar e tal, mas acha que vai perder tempo e não vai perder tempo. Tu foi até ali, aproveite o seu momento, né? E vá. É uma casa que não exige nada, pode ser qualquer crença ou crença nenhuma. Isso é o importante do espiritismo. Quer dizer, toda religião não pode exigir, mas algumas são mais trancadas, né? E ali não, a casa é aberta a todos, né? Uhum. Vão evangélicos também lá, né? Às vezes, né? Até para se tratar. Então, padre católico já esteve ali, né? Inclusive o Gatini era muito amigo do padre de Cachoeirinha, né? Então não tem restrição nenhuma. A casa nossa não é federada, mas isso não impede, eu também não facilita, só digo, ela recebe pessoas de todas as religiões e para estudar também. Temos estudos nas segundas-feiras, que agora já terminaram, mas iniciam em março, e também recebe e trata todas igualmente. Ninguém pergunta a religião que tu é, para quem tu torce, né, na espiritualidade. Chegou ali, será atendido e receberá o tratamento que foi determinado pelos guias espirituais da casa. Isso é uma das coisas que eu mais gosto na doutrina espírita, né? Todo mundo, quem segue o Sala Aberta sabe que eu sou espírita, e esse acolhimento aí a todas as crenças, né? É uma coisa que me encanta lá, porque realmente, às vezes, eu tô em casa e eu tô escutando uma música evangélica, e aquela música evangélica é importante para mim. Eu tive momentos da minha vida, inclusive, que eu comecei a escutar uma música e estava escutando tanto aquela música, e logo em seguida eu sofri um acidente. E aí eu pensei assim, nossa, parece que aquela música estava me preparando para depois o que eu passei da recuperação daquele acidente, sabe? Então, não gosto desse negócio de a gente acabar separando cada um no seu quadrado. Eu gosto dessa coisa mais unida. Mas aí, né, é minha característica. E a casa ali, Amor e Caridade, também foi uma casa onde eu cheguei meio que do nada, assim, meio que paraquedas, meio que, vou ir só para acompanhar as amigas. Não queria trabalhar mesmo naquele dia, vamos de tarde lá para pegar uma ficha. E eu estava curiosa pelo médium que trabalhava lá na casa. Essa curiosidade sempre tive. E aí eu cheguei lá e me surpreendi, assim, eu cheguei apavorada em casa, falando pro meu marido, eu disse assim, olha, ele disse que eu vou engravidar. Ele falou isso e eu saí chorando da sala do atendimento, sabe? Porque ele disse assim, me perguntou, quantos filhos tu tem? Daí eu disse, eu tenho um. Daí ele repetiu a pergunta, quantos? Eu disse, eu tenho um. Daí ele falou, pois é, mas tu vai ser mãe de novo, tá? Já tá sendo preparado lá em cima e a partir de hoje tu é nossa, nós vamos cuidar de ti aqui.
E o Gatini, ele cumpriu com a palavra dele, porque enquanto eu passei por esse processo todo, eu realmente estive ali na casa e fui muito cuidada por todos ali. Uma semana ou 2 depois, eu descobri que eu já estava grávida. E foi muito engraçado, porque o meu marido pegou e falou assim, eu fiz o teste de gravidez, porque as minhas colegas começaram a dizer, essa barriga eu tô comendo pão, só pode ser isso, né? E eu fiz o teste, fiquei encucada, até porque ele falou, o médium falou aquilo, então ficou na minha cabeça aquilo ali. E aí eu fui fazer um teste de farmácia às 6 horas da tarde. Deu positivo na hora, e eu falei assim, tô grávida, e meu marido, mas como? Eu não vou te explicar, né, como? Tô. Mas eu também tava assim, como, gente? Como que eu tô grávida? E aí, assim, eu passei depois pelo atendimento fraterno, e a pessoa, era uma mulher, mas eu não lembro dela, que falou comigo, eu só lembro dela me perguntando assim, eu tava muito nervosa, porque coisas financeiras iam ter que mudar dentro da minha família e tudo, com a chegada de uma criança, ainda mais assim, que a gente não tinha se preparado, né? E aí, eu, muito triste até com isso, até meio triste comigo mesmo, por parecer tão egoísta, né? E aí, essa médium pegou e falou pra mim assim, o que tu acha que é? Eu disse, é muito cedo, é um mês, eu tô grávida de 1 mês, eu acho, mas eu acho que é uma menina. Quando falam que é um menino, eu fico braba. E aí ela olhou assim do meu lado, assim por cima do meu ombro, como quem olha atrás de mim, como se tivesse uma pessoa parada aqui do meu lado, sabe? E ela disse assim, pois é uma mulher linda, loira. Eu pensei, meu marido não vai gostar de saber, né? Loira da onde? E aí ela disse assim, ela é linda, é loira, e ela é muito forte, tu vai ter que ser muito forte para trazer ela ao mundo. E aí depois, passado alguns meses, eu fui entender o porquê daquelas palavras, que eu ia ter que ser muito forte. Porque com 6 meses de gestação, o coraçãozinho parou de bater. E realmente eu tive que ser muito forte. A gente acaba fazendo um procedimento, um parto normal, assim, né? Para expulsar o feto e tudo. E foi bem difícil, não soube lidar com aquilo ali, me pegou demais. Eu lembro que quando eu saí do hospital, fui para casa e consegui, depois tive alta para sair na rua e tudo, eu fui lá consultar de novo com o Gatini, e eu olhava assim, no fundo daquelas bolitas dele lá, e eu perguntando assim, pela minha filha, se eu ia ter de novo ela. E ele só pegou e falou para mim assim, me contou a fábula do homem que ia buscar, que reclamou da cruz para Jesus, e disse para mim que cada um tinha a sua cruz, né? E que Deus nunca dava uma cruz maior do que a pessoa poderia suportar. E aquela ali era a minha cruz, eu tinha combinado isso e estava feito. Foi bem... E ali foi onde tu foi acolhida, então? Eu já tinha sido acolhida, né? Ali. Não, sem palavras mesmo. Já tinha sido acolhida já há muito tempo. Pelo Espiritismo há muito tempo. Vamos dizer assim, ó, que é melhor, se tu tem uma fé dessas, tu entender essa situação do que tu simplesmente culpar Deus, culpar o médico, culpar a vida, o azar, né? Porque, na verdade, tu veio, estava no teu plano reencarnatório fazer isso. Se tu aceita, beleza. Se tu não aceita, é pior, né? Para todos os que estão em volta de ti e pro teu final de reencarnação, né? Sim. Nessa existência, porque tu fica revoltada, né? Se a gente entende que não vai adiantar nada, pode se revoltar, mas não vai adiantar nada, que tu vai ter que voltar um belo dia para resgatar esse tipo de atitude. Porque se tu combinou, né? A gente esquece, tem o véu do esquecimento, acredita-se, né? Mas se tu aceitou isso, não é para aceitar de boa, mas tu entendeu com o tempo que precisava acontecer, segue a vida. E se a gente é imortal, tu vai ter outras chances. Vocês vão se encontrar de novo. Aquele serzinho veio até aquele ponto ali, precisava, e tu sabe que o mais difícil pro espírito é encarnar, ou seja, passar pra carne. E ele já tinha espírito, então, né? Porque ninguém é acoplado na hora de nascer, vem acoplado desde a fecundação, né?
Desde a concepção, o nome já diz concepção, então tu já tá ali se preparando. Claro que tu tem mais liberdade de estar nos dois planos, mas tu já tá ali, já sofreu a questão de vai baixar a vibração para ficar naquele corpo. E era só o que precisava. Essa vida possivelmente tenha sido, né, encurtada por um pouco, precisou daquele tantinho, né, para terminar uma encarnação, enfim, algum resquício de prova que tinha, né? Sim. Mas é mais fácil de falar, a gente sabe do que sentir isso, mas que bom que a pessoa tenha essa visão, ou pelo menos tenha onde se apoiar. Porque numa fé cega, tu não tem muito onde se apoiar, né? Tu só bota tudo azar. Tudo é Deus que sabe. Não, ele te dá a chance de fazer o que tu quer. Tu tem a liberdade de matar, de roubar, de se drogar, de tudo. Mas tu também tem a liberdade de fazer o que é bom pra ti. Que te deixa uma vida longa, que deixa as pessoas que estão ao teu lado bem também, né? Porque a gente tem que se preocupar com o próximo, como a gente se preocuparia com a gente, mas tem gente Sim. que é a chance que é dada, ele não vai interferir, senão não teríamos livre-arbítrio. Se tudo fosse determinado, ó, eu vou sofrer, eu vou ser pobre, eu vou ser rico, não, tu vem pra tentar. E acontece de tudo. E a gente tem que saber ir na onda do que tá bom e tentar melhorar. Eu acredito nisso, né? E boa parte dos espíritas que a gente conversa e que leem literatura básica e os livros, né, que são do pessoal que trabalha com o espiritismo há muitos anos, é nessa base aí, né? Tu tem que se melhorar, progredir, evoluir, sem atrapalhar o outro, e entender que o que acontece contigo não tá marcado, não vem escrito, mas são coisas que tu gerou. Nada vem porque tu não merecia, né? E também tu não existe azar nem sorte. É a gente que faz, né? Não é do jeito que a gente não dá pra programar a vida, nem no astral, nem aqui, mas tu tem uma linha pra seguir. Que tu pode muito bem não seguir. Ninguém veio pra ser bandido, né? Então, se a gente tá evoluindo pra ser um anjo, um arcanjo, né? Pra ser criador de universo, a gente passa por todas as fases. Cristo passou, Buda passou, né? Moisés, todos os profetas antigos, que ainda reencarnam às vezes, passaram por todas essas fases. Então, passaram as partes ruins, estão nas boas, a gente vai chegar lá também, né? Então, esses sofrimentos são terríveis no nosso modo de ver, mas tu deu uma chance para um espírito evoluir um monte. Naquele pequeno tempo, com certeza, que ele esteve contigo, que tu tinha carinho, que tu acolheu, que não foi sofrido para ti até aquele ponto ali, claro, mas que foi bom, tu estava feliz. E era isso que precisava, acredito, né? Acredito. Sim. Eu não sou dono da verdade, mas a gente acredita pelo que lê, pelo que estuda, que estava programado. Não sei se bem desse jeito, mas alguma coisa tu te candidatou a fazer essa ponte para esse espírito poder vir na carne de novo, né? Sim. E na verdade, assim, depois eu tive um sonho, quando eu tava no hospital, eu tive um sonho com esse espírito. Aí, quando eu fui fazer uma cirurgia no útero, para deixar tudo prontinho, porque eu ia tentar de novo. Uma coisa que antes eu não queria. E aí, eu tive um sonho com esse espírito, com essa moça. E aí, no sonho, ela me disse: são dois. Disse mentalmente. Então, eu não vi boca mexendo e tudo. São dois. E eu fui pro lado, capotei nisso. Eu tô no meu corpo de novo, acordei. E aí, pronto, eu já fiquei alegre. Então, eu vou ter gêmeos. Eu sempre vou vibrar sempre no lado mais positivo, né? Então, eu vou ter gêmeos. Mas não, eram duas. Eu passei de novo, engravidei de novo, eu perdi de novo. E aí, sim, esse ciclo, ele se encerrou. E eu... Todo o ciclo foi muito difícil para mim, mas necessário. Eu vejo que eu sou uma pessoa diferente depois de tudo isso que passei. Eu acho que é sobre isso, né? A vida, as experiências estão aí para nos moldar, né? Tu tem duas opções, né? Tu pode aceitar ou pode se revoltar. É. Ambas tu vai levar adiante, só que uma delas te faz progredir, a outra te faz se atrasar, né? Não progredir, não é se atrasar, mas não progredir. Então, é duro. Eu, de duas crianças que eram, né, passei por essas duas experiências aí. Eu tenho um filho, graças a Deus, mas essa vontade que criou em mim de ser mãe de novo me trouxe para a educação, porque daí foi essa perda da primeira criança, era uma menina, foi... E vamos dar nome aos bois, tinha nome, Audrey. Eu sei que essa criança
essa pessoa tem esse nome, pelo menos no meu coração tem. Ah, foi bem na época da pandemia, então fechou tudo quando eu estava no hospital. E aí para não surtar dentro de casa, eu fui nas redes sociais, encontrei um grupo de mães de anjo. Isso me ajudou muito, porque daí não tinha onde eu ia, eu não tinha como receber um abraço de outra pessoa. Então era marido, filho e eu dentro de casa. E eu tinha essas questões que eu queria conversar, além do físico, e eu precisava de alguém que conversasse comigo. E foi nesse grupo que eu descobri, conheci várias amigas, que eu tenho certeza que são amigas de outras vidas, somos amigas até hoje. E que eu fui também receber essa orientação para, vamos estudar então, né? Que daí a gente vai ocupar essa cabeça. E aí entrei para pedagogia, hoje sou mãe aí de 60 crianças todo ano. Muito bom. Eu também, no meu casamento, tentamos ter filhos e 3 vezes deu gravidez ectópica, né? E aí adotamos. Que é a outra opção, né? Sim. Sem revolta, não deu. No jeito natural, digamos assim. E estou completamente feliz. Há 23 anos já com a minha pequenininha, que eu peguei lá no hospital no dia que nasceu. Eu peguei modo de dizer, fui lá conhecer ela e fiz todo o processo de adoção, claro. Então é isso aí, a gente não adianta se revoltar. Não ia resolver. Uhum. A gente só fica para baixo e pior e tu adoece, né? Sim. Isso que é importante, quando a gente se revolta com qualquer coisa, nossa vibração fica baixa, permite com que as doenças se instalem, né? E que alguns ataques também, para quem acredita e para quem, né? Para quem estuda também, mas tu sabe que tu pode ser atacado mais fácil, que a tua defesa, assim como a defesa do corpo tá baixa, uma gripe vira uma pneumonia, tu também fica mais adoentado, porque a tua vibração estando baixa fica acessível a ataques, né? Da ordem espiritual, dos espíritos inferiores que porventura possam querer te atacar. É ali que é a hora que tu abre a brecha, né? Abre a tua saúde para que eles possam vir interferir com ideias ruins, né? A questão do suicídio, a questão, né, da maledicência, tudo que é de ruim pode vir naquele momento ali que tu já tá desesperado, né? Então, é um jeito de te atacarem e de tu ser, de tu adoecer e de tu ser levado a ficar cada vez pior e, né, uma coisa leva a outra. A ansiedade leva à depressão, a depressão leva às vezes ao suicídio, né? Felizmente, mas... E a pessoa só tá com más influências, né? Não físicas, às vezes, aquela que tu não vê. E nada pior, acredito, para uma mãe, né? Do que perder seu filho. Então, isso aí, se a pessoa se deixa levar... Sim. E aí a casa desaba e aí fica um filho sem mãe. Ou sem pai. Sim. E eu queria aproveitar todo esse depoimento aí de vocês. A gente nasce com um propósito ou a gente constrói esse propósito com as nossas escolhas? Não. Tu nasce com um propósito. Tu tem uma linha geral do que tu deveria fazer. Mas aí tu esquece, né? A não ser aqueles mais evoluídos que conseguem lá à noite ou durante alguns estados de meditação, conseguem se comunicar com os seus mentores. A gente nasce com o propósito, mas... E aí tu vai traçando ele, claro, né? Tu nasce com o propósito de ter, vamos dizer, 3 filhos e vai morrer lá na faixa dos 80 anos, vamos dizer assim. Não tem data, mas é só... O que tu vai fazer para te viver daí? Bom, ninguém vai te dizer, não. Tu vai ser contador, vai ser professor, vai ser engenheiro, vai ser médico. Não, advogado... Tu vai fazer tua vida. Agora, o importante é que, para te viver até aquele tempo com saúde, como era para ser, tu vai ter que fazer as escolhas certas, né? Isso tu pode também danificar o teu corpo, danificar a tua saúde, fazendo escolha errada, mesmo assim ter aquela família, mas pode ser, né, desestruturada. Então, tu nasce com uma linha geral. Mas como é que tu chega lá, né? Para muitas questões, vocês professores sabem, tem mais de um jeito de escrever uma resposta. A resposta vai ser a mesma, mas tu não vai escrever com a mesma palavra. Senão seria cola, né? Eu não posso colar de outro, né? Sim. Mesmo os gêmeos, cada um tem a sua vida. E não tem o mesmo propósito, claro, não tem nada a ver com ser gêmeo. Eu digo, mas eles nascem juntos ali. Mas por que eles vão ser a mesma coisa? Não vão. Mas 2 vão ser pessoas de bem, né? Vão chegar numa grande idade, com a família, sendo boas pessoas, sendo gente importante na comunidade, ou pelo menos na sua família, não sei, importante no sentido de que são úteis, né? Então, por isso que a gente tem que tentar ser útil. Agora,
Nasce com propósito sim, não pode vir assim, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, tu vem. E aí a natureza, a espiritualidade, os teus guias, teus mentores, teus pais te dão meios para te chegar lá. Mas tu pode escolher não fazer. Porque, eu não quero, eu não gosto, eu tô com preguiça, eu acho que o fulano, aquele ali tá cheio, tá ganhando mais que eu fazendo isso, que não é muito legal, mas dá mais, ou aquele ali trabalha menos e ganha mais, de alguma maneira, eu vou para lá. Bom, aí eu escolho o que tu faz. Então tu não é obrigado a seguir, porque senão não teria livre-arbítrio, né? Esse é um ponto básico de toda a doutrina, né? Tu tem o livre-arbítrio, isso em qualquer doutrina, aliás, tu pode fazer o que tu quiser. Em qualquer religião existem os bons e os maus, não tem a religião que só tenha santos, né? Então, mas tu tem uma coisa que tu combinou, digamos assim, com aqueles outros espíritos que vão nascer, que vão ser teus filhos. Às vezes que vão ser teus pais, eles nascem primeiro, vão te esperar e tal. Mas tu pode escolher não seguir, porque daí o ambiente te molda, te muda. Tu pode seguir com ele ou não, né? Porque nem todo mundo que nasce na pobreza morre pobre, nem todo mundo que nasce na riqueza morre rico. Nem todo mundo que é filho de médico vai ser médico. E vai ser trabalhador, às vezes não é, e nem todo mundo que nasceu de pais analfabetos vai ser analfabeto porque os pais... Não, tu tem a tua chance, tu pode, né? Então tu muda teu destino. Fazer as escolhas. Mas o teu traçado existe, ou seja, tu vai ser uma pessoa de bem, tu vai evoluir nesse aspecto. Isso é importante a gente lembrar. Tu veio para evoluir alguns aspectos que tu não tá falho ainda. Quer seja a bondade, a empatia, né, o amor ao próximo, o estudo mesmo, né? Porque isso aí tá em alguns livros, inclusive do Ramatiz, né? Que o pessoal do espiritismo mais federado não gosta muito. Que era do Hercílio Mais, no início dos anos 50, que fazia a psicografia dele, passou por vários médios. Hoje em dia está com o Norberto Peixoto, aqui de Porto Alegre, também, que psicografa a obras do Ramatiz. Mas ele dizia, o anjo tem duas asas. Uma asa é da moral e a outra é do conhecimento. Então, mesmo Nossa Senhora, mãe de Jesus, ela tinha uma asa muito grande da bondade, da moral. Mas ela não tinha uma asa desenvolvida, digamos assim, do conhecimento. Ela precisava encarnar outras vezes, nesse ou em outro planeta, para ter o estudo, o conhecimento da ciência. Nenhum pássaro consegue voar com uma asa grande ou outra pequena, não dá. Elas têm que ser iguais. Então, para a gente chegar a ser anjo, arcanjo, ou seja, chegar lá em cima, tem que ter os dois lados. Como é que um anjo cria um universo se ele é só bom? Ele não conhece a mecânica, né? A física da coisa, né? A biologia. Tu não pode ser bom só numa coisa, tem que ser em tudo. Por isso que a gente demora muitas encarnações. Então, voltando à tua pergunta, sim, a gente vem para alguma coisa. Do jeito que tu faz para chegar lá é as tuas escolhas. E tendo as escolhas, tu tem livre-arbítrio. Tu pode fazer tudo, até mesmo nada, né? Ou seja, tu estagna. Como diz Emmanuel, ninguém retrocede, mas tu pode não evoluir também. A gente não volta para trás. Que é uma coisa que algumas religiões orientais têm, né? Tu pode voltar a minhoca, voltar a formiga. Não, a gente não volta. Nenhum animal. A gente volta a ser humano. Mas pode não ter evoluído, então tu vai ter que fazer aquela prova de novo. Ou seja, não é castigo, entenda bem, é prova, tu tem que evoluir. Como é que tu vai ensinar, como é que o professor vai ensinar se ele não tem mais estudo que o aluno? Como é que eu vou instruir quando eu for mais evoluído, como eu vou instruir uma pessoa se eu não passei por aquilo ali? Isso aí eu não sei o que ele está fazendo, não sei por que ele tem essa dor, não sei por que ele sente isso. Como é que eu vou dar uma intuição, uma ideia para ele progredir se eu não passei por isso? Eu não sei. E ler não adianta, né? Só ler, quer dizer, tu tem que viver. Tu tem que viver, pelo menos, né? Claro, a gente lê para aprender, obviamente. Mas aquilo fica. Para te passar para outro, tem que ter lido. É um aprendizado. E se tu viveu, melhor ainda, né? Tu sabe como é difícil e como talvez escapar daquela situação, mesmo que precisou de outra vida. Por isso que a gente tem os mentores, que eles encurtam essas provas ruins se a gente souber escutar e seguir, né, as orientações. E todos os médiuns que existiram aqui, que existem ainda, os que existiram, tipo Chico, Zé Arigó e Divaldo, para citar os mais conhecidos, todos foram muito doentes, passaram por provas de doença, de dor, não estão livres disso, né? Nosso irmão Gatini também, né? Sofreu, esteve doente, não se livra disso. Como tu lidou com isso é que é o importante, é que mostra a tua evolução. Tu tem que procurar todo o socorro da medicina do homem e medicina espiritual na medida do possível e te resignar a que vai passar por aquilo ali que faz parte, né? Então, sim, temos o nosso propósito. Como a gente chega, que é o caminho, e esse caminho cada um faz por si, né? Do seu jeito, com as suas escolhas. Mas, se for na moral, seguindo o evangelho, todos os caminhos vão dar no mesmo resultado. Todas as respostas, os textos vão dar a mesma resposta. Com palavras diferentes, ou seja, com escolhas diferentes. Pode ser bom fazendo qualquer tipo de atividade.
desde que tu siga o evangelho, ou seja, não prejudique o outro, faça o bem na medida do possível, sempre, né? Fazer o bem. Né? E evitar as armadilhas que a vida te traz, né? Até porque são armadilhas para ver se tu evoluiu. Porque se tu cair na primeira, tu não evoluiu, né? Não. É. Eu fumava ou bebia na outra vida, isso eu não devo fazer, mas é tão bom, eu sinto vontade, mas eu sei, eu já estudei que aquilo não faz bem pra mim, então não vou fazer. Por exemplo, né, um exemplo rápido assim, mas é isso aí, tu tem que evoluir. E tu pode também ter todos os vícios, mas não vício, tu pode usar tudo, como dizia Jesus, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então, se eu fumar hoje, eu não sou um fumante, se eu beber amanhã, eu não sou um alcoólatra, eu me domino, aí tu te domina. André Luiz mesmo, é claro, como todos sabem, era um suicídio involuntário, né? Porque inconsciente, enfim, ele não sabia. Mas repetiu muitos hábitos ruins, né? Então faz mal pra ele, como muitos de nós fazemos, né? Isso não... Então é isso aí. A tua pergunta, não sei se foi respondida, a gente se delonga, mas é... Não, mas por aí. é isso É mesmo. o caminho, a gente tá aqui o pra te objetivo e o escutar. caminho. Isso. Aham. O caminho é que tu faz, o objetivo tu já veio com ele em mente. E é uma pergunta que, na verdade, tem muito para se refletir sobre, né? Não é uma Ela é toda a doutrina espírita, É. na verdade, no final das contas, que tu nasceu e vai É. chegar no final. A única coisa que a gente sabe quando nasce é que vai desencarnar, né? Notando que morrer e desencarnar não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Isso o pessoal às vezes confunde muito. Mas, enfim, até tu chegar no teu desencarne, tu tem todo esse trajeto. Pode durar poucos anos, pode durar 80, 100, 120 anos aí. Como é que tu chegou lá é que é o importante. Aquilo ali é que tu vai ser, não julgado, mas tu vai ser medido, pesado por aquilo ali. Ó, tu já passou por aquela fase, tu já teve essa experiência. E nem necessariamente precisa ser sofrimento. Mas tu tem que entender o que é pra te passar pra próxima fase. Passou da terceira série, vai pra quarta. Passou da quarta, vai pra quinta, né? Às vezes fica dependência, né? Hoje em dia sim. Tá, alguma coisa tu repete, mas tu já pode evoluir em outras partes, né? Então algumas matérias tu avança e outras tu vai ficar mais... Sim. Não é repetir, de certa maneira, aquela experiência. É por aí. Mas a Sabrina, falando esse depoimento dela, eu também lembrei da minha mãe, que a minha mãe também, ela perdeu 3 filhos, né? Eu perdi 3 irmãos, né? Sou filha única agora. E quando eu conheci a Sabrina, ela contou e eu, na hora, assim, eu até pensei que ela, como ela é muito brincalhona, assim, eu pensei que ela estava até brincando, né? Bah, com isso? Então, Eva? então eu pensei assim, ela é tão alegre, ela é tão humana, né? E passou por isso, que nem a minha mãe também. Minha mãe, ela é muito humana, ela ensinou os filhos a serem muito humanos, muito dedicados, acolhedores, né? E a pessoa passar por isso, né? E eu ouvi mesmo já várias vezes o pessoal, isso é karma. Quem sabe tinha que passar, era um castigo, uma coisa. E agora tu me relatando isso, me abriu bastante coisas, assim, sabe? Que até por mim também, sabe? Eu com todo esse sofrimento também, eu consegui evoluir. E é exatamente o que tu fala. Eu acho que a gente consegue evoluir porque a gente vê com outros olhos, né? Acredita aí consegue evoluir mesmo. A doutrina te leva para esse lado, né? Aquilo que tu pode acreditar ou não, tu pode querer ou não, né? E pode se revoltar, que é o jeito mais fácil. Assim como a pessoa às vezes bebe para esquecer um problema, tu te revolta porque daí dá aquele alívio, né? Mas não te faz progredir, não te faz bem, né? É a doença que vem depois, né? A pessoa revoltada, a pessoa fica angustiada, fica nervosa, fica... Enfim, né? Mas não é obrigado a todo mundo acreditar ou não, mas é o que a doutrina nos diz, é o que a gente... Se tu seguir isso aí, tu vai ver que é bom. Para todas as religiões seria bom, né? Exatamente. Tu não te acomodar, mas tu te convencer que aquilo ali aconteceu por um motivo e que tu não pode se revoltar porque tu tá indo contra a natureza, na verdade, né? Contra a coisa. Tu tem que lutar contigo mesmo para que aquilo, se for uma coisa que tu pode mexer, tu pode mudar, não aconteça. Todos podem, né, começar um novo final. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? Frase feita, mas é verdade, né? Frase feita de Emmanuel com o Chico, né? Mas tu pode começar agora a fazer um novo final. Então, vamos começar de novo essa fase. Isso aqui não deu certo. Se a pessoa teve um problema, né? Não ficar repetindo aquilo também, não sentir na cabeça todo dia, porque aquilo te faz mal, né? Te bota na vibração mais baixa, te deixa nervoso. Claro, não vai esquecer, não é para esquecer, mas não é para ficar aquilo ali. Ah, na verdade, eu sou infeliz, eu sou um infeliz, eu sou uma pessoa azarada. Né? Tu te bota para baixo e tu vai adoecendo. Pode não perceber, mas vai perceber de qualquer maneira. Mais cedo ou mais tarde, né? Aquilo vai te fazer mal. E te fazendo, tu não progride, tu não evolui, então tu vai repetir aquilo.
Porque às vezes a gente bota a culpa na espiritualidade. Ah, Deus me levou ele. Não, Deus não levou ninguém. Né? Deu oportunidade para aquele espírito encarnar daquele jeito. Daquele tempo que precisou. É o que ele precisava da prova. Tanto que algumas religiões orientais também festejam quando a pessoa morre, porque largou do sofrimento dessa vida também não é certo, ninguém vai festejar. Mas é jeito de ver, né? A gente nem é a maior religião do mundo, não tanto a católica quanto a espírita, né? Para ter o dono da verdade, né? As religiões muito mais antigas, como o hinduísmo e tal, pensam diferente, eles não estão errados, é o jeito deles pensar. Embora com 300 milhões de deuses e com essas questões de reencarnação bem diferenciadas, mas acreditam num Deus maior também, claro. E tem um jeito de pensar sobre a morte, sobre a vida, né? E a gente tem o nosso. Agora, não podemos... eu acredito, a gente não deve se revoltar tanto e levar aquilo ali na cabeça sempre pensando e aquela monoideia, né? Aquela ideia repetitiva de que vai te fazer mal e que tu vai culpando todo mundo menos tu mesmo, né? Que escolheu aquela prova. A gente acha que quem não estuda a espiritualidade talvez não entenda que é uma prova. Não tem que aceitar de primeira de braço aberto, mas tu tem que entender com a nossa educação, que eu digo a educação espírita, a educação da literatura, e, né, que a gente tem que entender que aquilo foi preciso passar. É uma fase. E tu não morreu, e nem ele morreu, nem eles morreram, né? Estão lá. Desencarnaram, estão lá. Vão se encontrar, são grandes famílias espirituais que a gente tem, né? Que muitos daqui de nós podemos ter nos encontrado antes, eu não sei, não tem como saber agora, mas... A gente não pode só ficar naquela ideia de que eu sou infeliz, eu sou um... Nunca vou me dar bem, eu nunca vou suplantar isso aí. Não. Vamos partir para a próxima lição. Rodamos em matemática, nós passamos em português. Passamos em português, é isso Repetiremos então a matemática daqui a pouco, mas vamos fazer as outras Sim. matérias, história, geografia e tal, vamos adiante, né? Ou não rodamos, mas estamos mal, vamos pegar a recuperação, fazer. Aí eu tenho um ensinamento da minha mãe, ela sempre me disse assim, eu acabava arrumando muita confusão na rua onde eu morava, sabe? E daí a mãe dizia assim, ó, calma, Sabrina, calma, olha, a vida é um círculo, tá? Tu fez aqui, pode ser um círculo pequenininho, tu vai pagar aqui. Pode ser um círculo bem grandão, mas tu vai pagar aqui. Então, assim, calma, não, só, e ela que me ensinou, ela dizia assim, ó, não deseja o mal para tuas inimigas, ora por elas, pede para Deus. E eu revoltada, dizer, que orar o quê? Orar para essas gurias aí nojentas. E a mãe dizia assim, pois é, tu vai vir na próxima vida com elas, porque como é que tu vai ficar com essa desavença aí? Tu vai ter que resolver isso aí. Aí o medo de vir na outra vida de novo com aquelas amigas que não eram amigas. Tá, então, mãe, eu vou orar por elas. Ou pelo menos, como a minha mãe diz, não vai desejar o mal. Isso. Tolera, isso mesmo. Que elas também têm que te tolerar, e eu era bem difícil também. Então, é aquilo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O dos outros, problema deles. Se eles fizerem, melhor. A parte deles do bem, se não fizer... Sim. Não, ele falou exatamente o que eu falo lá em casa. Que eles dizem que eu sou muito, a boazinha. Que resolve tudo. Que não vê maldade. Não sei o quê. E tu falou exatamente o que eu falo lá em casa. Que bom que eu escutei isso. Olha outra frase feita também, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É obrigatório, tu tem que colher. Isso mesmo. Pode plantar ou não, então não importa o que tu fez, mas que tu é que a gente não costuma falar o pagar, mas eu entendi. É um resgate, ou seja, tu tem que recuperar aquela falha tua. Tu tem que recuperar aquele mal que tu fez, tu recupera de alguma maneira. E às vezes não é questão de sofrimento, às vezes é questão de ajudar outra pessoa, né? Nessa ou na outra encarnação, né? Então tu recupera aquilo que tu fez de errado pela moral, pelo evangelho. Não quer dizer pagar com dor, com sofrimento. Mas às vezes com o teu tempo, com a tua paciência, tu pode recuperar aquilo, né? Não necessariamente vai vir, por exemplo, a questão dos gêmeos tifópagos, aqueles que nascem grudados, né? Que são dito pela literatura que são pessoas que se odiavam demais. Vocês não se acertam? O que a natureza faz? Não é Deus, a natureza As mães, faz. às vezes, a minha mãe fazia eu me abraçar com meu irmão, imagina só. Enquanto um beliscava o outro mordia o outro, né? Pois é. Não, mas aquelas pessoas que são grudadas, né? Imagina que tanto tempo eles levaram para que não se acertaram em várias vidas. Então tá, agora vocês não vão poder ficar separados, né? Dito pela literatura, né? Em alguns livros tem isso, né? Essa explicação, né? Não é uma coisa que seja comprovada cientificamente, obviamente não, mas espiritualmente tem lógica. Né? Nunca se deram bem e fizeram muito mal, de repente, um pro outro, em várias encarnações. Não foi na última encarnação, na penúltima, né? Então tá, agora vocês vão vir juntos aprender a conviver. Que é o mais difícil do ser humano, é conviver com o outro, né?
Pai e filho, marido e mulher, irmãos, é difícil. Pensam diferente. Gêmeos já não é fácil, imagina idades e criações diferentes. Então mesmo que sejam irmãos, mas essa criação não é que seja diferente, mas tem ideias diferentes, eles pensam separado, né? E não é sempre que se dão bem. Mas tem que tentar fazer o possível para se tolerar. Mas, por favor, estou à disposição. Eu achei que a Tati ia falar agora. Por isso que ela estava ali pensativa. Não, vamos. Tá, vamos então falar um pouquinho sobre o final do ano, aí, esses encerramentos e tudo. A gente sente que o final do ano, ele realmente ele mexe mais com a gente, com sentimentos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico muito ansiosa e já nessa época eu tô querendo arrumar tudo o que eu não arrumei o ano inteiro e tô querendo me preparar para o outro ano e dali um pouquinho eu só sinto um peso assim, sabe? Como é dentro da doutrina espírita essa preparação para o final do ano? Existe alguma preparação em especial? Ou teria alguma dica para dar para o nosso público a respeito disso? Ou mesmo alguma experiência tua mesmo? Bom, pela primeira, vamos começar por uma primeira parte. Não existe nenhuma preparação na doutrina para isso. Não existe uma cerimônia ou algum tipo de coisa para te fazer, né, seguindo a doutrina para que o outro ano vai ser melhor ou vou ter não. Isso está em ti. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo é a gente. O nosso primeiro do ano é amanhã, é hoje, é que nem dia de pai e de mãe, né? Se não for todo dia, vai lembrar daquela pessoa uma vez por ano, né? Então tem que lembrar de fazer o que tu precisa para te evoluir. O bom da gente fazer no primeiro do ano é porque parece que tu começou de novo, mas não começou nada. E o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro são exatamente iguais muitas vezes, né? Mesma temperatura, mesmo vento, mesma duração do dia. Então a gente não tem isso no espiritismo. Inclusive, que nem a questão dos medalhões, dos badulac que se usa para fazer as figas e tal. A espiritualidade ri disso, né? Não existe uma coisa que tu vai botar a tua fé naquilo ali para que te dê sorte. É tu que faz a tua sorte. Ou o teu azar, que é a falta de sorte, né? Então não tem isso. Agora, pra gente, né? Pra gente, que o ser humano encarnado aqui, é bom mentalizar coisas boas pro próximo ano. Né? Criar um novo hábito que a gente não conseguiu até agora, quer seja no regime, aquele que começa na segunda-feira, esse ano tem que começar na quinta, que é dia 1º, né? Mas quer seja isso, quer seja procurar um emprego novo, estudar alguma coisa nova, é pro próximo ano, beleza? Não deu agora, tá? Final de ano é tudo meio tumultuado e nada começa mesmo. E isso sim, pra gente evoluir, se a gente viu que tá faltando alguma coisa, vamos começar agora então. A espiritualidade não existe esse momento assim, abriram as portas, fecharam as portas, o astral está mais receptivo, menos receptivo. Ele está receptivo sempre, se tu tem oração, se tu tem, né, o evangelho no coração, se tu torce pro time do bem, né? Todo dia é o primeiro do ano para ti. Mas vamos lá, vamos fazer então para nós começarmos o ano novo com novas ideias, novos propósitos de vida. Então, se a gente não conseguiu agora, faltou alguma coisa, vou me concentrar, de repente umas férias, uns dias, vou me concentrar e vamos pedir para começar, pedir e fazer com que aconteça. Uma coisa boa, uma coisa que eu não consegui fazer no ano passado, vou conseguir agora, né? Como eu disse, trabalho, estudo, saúde, vou fazer uma academia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou visitar um parente que há muito tempo eu não vejo. Promessas para o próximo ano, mas vamos tentar seguir isso. Pode ser em qualquer dia, mas se querem fazer para começar o ano é legal. Mas espiritualmente falando, na doutrina kardecista, ou em qualquer outro livro da literatura oficial, espírita não tem nada que mude do dia 31 de dezembro ao dia 1º de janeiro, né? É questão assim de espiritualmente falando ou de energias, não, é tu que faz. Claro, o pessoal tá mais manso perto do Natal, né? Existem mais amor no ar muitas vezes, mais energia boa. Aquilo ali faz com que a humanidade toda evolua, pelo menos quem acredita, né? Porque não é todo mundo que tem Natal, mas aquilo ali te faz bem. Aquela soma de energias de todos nós, pensando bem, orando, falando coisas boas, pensando coisas boas, então isso ajuda. Mas é porque a gente fez. É o coletivo que faz isso, né? Assim como não existe inferno, o umbral que não é a gente que cria, não existe a energia que a gente não cria também. Então a gente faz o bem e o mal. Durante o ano estamos todos correndo, estamos com problemas, né? Ou brigando, ou correndo atrás. E aí no final do ano todo mundo para um pouco. Talvez seja a hora da pessoa respirar aliviada, de pensar em coisas melhores e pensar para o próximo ano. Então tu já pensa coisas boas, melhora o teu final de ano. Mas espiritualmente falando, não existe nada fixo. Agora vai começar uma nova fase. Não, tu que começa. Sim, então, Aguinaldo, eu queria fazer algumas colocações assim. A primeira delas é que eu acredito que o pensamento materializa. Então, entrando dentro disso que a gente falou, e eu concordo contigo que tudo na vida é energia.
Sim. Não interessa, é energia. Desde a hora que eu saio para a rua até a hora de eu chegar aqui hoje foi energia. E se eu tivesse colocado energia ruim, por exemplo, nossa, quantas encrencas eu poderia ter me metido hoje, desde a recepção do hospital, até o procedimento, até as coisas como não me foi muito bem explicado ali, até a maneira de eu lidar com o pessoal. Então, essa é a primeira coisa que eu concordo contigo. E nessa questão do pensamento materializa, eu estou falando isso de uma maneira pessoal, porque eu sou uma pessoa que tem muitos rituais. E esses rituais me ajudam porque eu Sim. materializo eles no meu cérebro. Perfeito. Sei lá, se eu tomar um banho de ervas agora, eu vou ficar pura. Eu vou tirar aquele peso que eu estava no dia, na escola, aquelas energias das pessoas. Então, Perfeito. todos esses rituais que as pessoas fazem, eu acho válido, porque tu trabalha no cérebro aquilo. E Sim. aquilo vai te ajudar a te manter positivo. Né? Perfeito. Assim como eu lamento muito a quem está nos assistindo aí, que gosta muito e fica com aquele hábito do reclamar. Tudo reclama. Sim. Isso tá ruim, isso não acontece, eu não tenho sorte, eu não tenho. Isso tu coloca uma energia no teu lombo pesado. Eu tô sempre dizendo, não adianta querer prosperar se tu não para de reclamar. Isso é para os reclamões aí de plantão, pessoal. Vamos reclamar menos em 2026. Reclamar menos da política, reclamar menos da educação, reclamar menos da saúde. Vamos tentar fazer projetos, então. Vamos tentar melhorar as coisas que estão ruins, né? Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Se o espiritismo tem uma relação com a Umbanda, tá? E se tem realmente alguma ligação. Porque eu frequentava e eu ainda frequento, quando é possível, os Cavaleiros de São Jorge. Cana Vicente. Tá? Obrigado. E os passes ali, muitas vezes eu tomei passes, por exemplo, com os pretos velhos. Perfeito. Sou dona da Ruda, né? Se tu ver, eu devo estar com uma Ruda em algum lugar, e não sei te dizer por causa da correria. Mas eu vivo com a Ruda, né? Então tá aí mais um ritual. Então, Certo, perfeito. né? E uma coisa que me chamou muita atenção no período que eu estava lá, eu passei um período difícil profissionalmente uma vez, e aí eles me fizeram ir 3 segundas-feiras. E aí eu tive que fazer a ponta de fogo. Esse ritual da ponta de fogo, claro que, como você está dizendo, a gente faz a vida todos os dias, e é o pensamento, é tudo mais. Eu acho que eu fiquei tão impressionada com aquilo, que o que eu queria no profissional, que era o que eu estava reclamando, que não acontecia, aconteceu. Na minha cabeça ficou vinculado. Então, quando as pessoas me perguntam, naquela fase, o que aconteceu, Tati? Foi a ponta de fogo. Mas, segundo você está me dizendo, eu fiz isso de alguma forma. Eu busquei energia, eu fui lá, eu abri meus caminhos, eu abri a possibilidade de alguma forma, que coincidentemente foi naquele mês que aconteceu. Ou então, foi naquele período entre as 3 segundas-feiras que eu frequentei e fiz, né? Então, digamos que eu me agarrei com isso, acho, naquele momento. Não, perfeito. Voltando um pouquinho atrás, o ritual de. Quando tu falou de fazer rituais, é perfeito, cada um faz os seus. Reclamar é um ritual também. É negativo, mas é um ritual. Ou seja, eu reclamo daquilo. Eu também sou bastante reclamar para muitas coisas, mas é mais no outro sentido. Quando a gente vê que as coisas podiam melhorar assim, mas eu faço por onde, né? Para melhorar. Então é um ritual que tu faz, e todos os rituais que a gente faz é bom. Eu digo, não existe nada na espiritualidade que tenha um ritual para te fazer. Agora, a Umbanda tem mais rituais? Tem, claro que sim. É excelente, ela é totalmente espírita, ela nasceu dentro da casa espírita, só não foi aceita na época, né, em 1908. Portanto, teve a primeira reunião foi fora de uma casa espírita, mas se desenvolveu tanto até hoje. Tem várias variações, várias linhas da Umbanda, mas todas elas baseadas na espiritualidade. Num Deus único também, mais os seus orixás e as suas energias. Perfeito. Tu fez tu falou que a energia, tudo é energia, que eu falei também, claro. Tudo é energia e matéria é energia. Matéria é energia condensada. Isso aí a física já explica hoje. Tanto que toda a matéria, 99,9% dela é espaço vazio. Só que ela é miudinha, mas é espaço vazio entre um átomo e outro, enfim. Está no YouTube também para quem quiser pesquisar. E nos livros de ciência. Mas tu foi lá, tu te dispôs a receber energia, porque se tu fosse contra, tu não receberia a benesse que tu recebeu. Tu não tá disposta, mas aí se a pessoa não tá presente, bom, mas tem gente que pensa por ela.
Nós fazemos atendimento à distância também, pronto-socorro, apometria, né? Magnetismo à distância, chamado fluidoterapia lá na casa, né? Que a pessoa foi instruída, ou quem pediu por ela tá naquele momento, tá concentrando, tá rezando por ela. Se ela tá no hospital, ela tá recebendo a energia do médium, vai lá, o da Umbanda também, que são médiums, obviamente. Então tu foi lá, teve a ponta de fogo, teve todo o ritual, tu aceitou aquele ritual, então tu tá, você tá me fazendo bem, isso vai me fazer bem, se tu pensa que vai fazer bem, vai agora, pô, isso aí não presta, isso não adianta nada. Não vai resolver. Não vai resolver se tu virar as costas, tu vai fazer o mesmo ritual e não vai resolver. A pessoa tem que estar aberta para, exposta a, né? Então, é aquilo, é a tua energia. Tu abriu a porta, a energia entrou. Tu tá aqui fechada, tu não vai receber. Ou vai ser muito pouco, porque até mesmo que algum mentor teu quer te ajudar e vai te dar uma intuição daqui a pouco, né? Não vai curar a tua saúde, não vai dar uma intuição, pô, vai por ali que é bom. Se tu escutar, beleza. Agora, se tu não quer escutar, não adianta, né? Tu pode levar o burro até a água, mas faz ele beber. Então, quer dizer, a pessoa, né, tem que ir, tem que querer beber. Dá energia, dá saúde, dá paz, né? Então, tudo que tu fez, e se tu não fosse lá, não receberia. Então, é tu que fez aquilo ali. Claro que a espiritualidade te ajudou. Ele foi intuída e tu foi lá e tu abriu o coração para aquele momento legal, né? De paz, serenidade, oração, de cântico, né? De ponto. É tão bonito os pontos da Umbanda. Deixa a gente emocionado, deixa a gente empolgado. E tu entra numa vibração, né? O próprio batida de tambor do nativo brasileiro, norte-americano, que tu vê nos filmes, dos tambores lá do budismo, né? Do hinduísmo em geral. Te deixa num estado, às vezes, de transe, num estado de elevação espiritual, onde tu fica receptivo às energias. Tu nem sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Porque tu virou uma antena. Tudo é, como tu tudo é energia, então o que a gente é? A gente é o dial do rádio ali, né? Quando tu chega naquela estação que tu quer, na frequência que tu tá vibrando, aquilo ali, tu recebe aquela... No caso do rádio, a gente recebe o sinal, vem aquela música, aquela notícia, mas tu, na espiritualidade, tu recebe aquela energia de acordo com quando tu tá vibrando. Assim é no desencarne, assim é quando a gente encarna, tudo a gente tem... Tá vibrando naquela energia boa. Se a gente tá na boa, vai escutar a rádio boa, vai na Umbanda, que vai te fazer bem, vai no Espiritismo, vai na casa né, na igreja evangélica, que vai te fazer bem, vai né, sim, se tu é muçulmano, vai lá na tua mesquita, não importa, vai te fazer bem. Tu vai com boa vontade para aquilo ali. Então, tu fez, e a espiritualidade agiu através da tua boa vontade para te fazer bem. A vibração boa, tu achou um emprego, tu achou a saúde, tu achou, né? Sei lá, a pessoa acha o que tá procurando Tu muitas achou a vezes. Sabrina. Eu achei a Sabrina, achei a Evinha, achei o Maicon, achei a Verônica. Maicon, a E Marlene assim a hoje gente tá bem vai. quietinha. Bom que todo mundo fosse, inclusive, em alguma casa de religião ou variasse um pouco para conhecer, não é para que tá mudando toda semana, não, para conhecer como é que é o funcionamento, como é que é a energia lá, isso me serve, isso aqui não achei legal, né, não vou, vou mais lá. Tal dia vai ter um tal palestrante lá, ou tal dia vai ter o pastor tal lá, que eu ouvi falar e tal. Vá sem preconceito, porque se tu vai com preconceito, tu já vai com os pés amarrados, né, já querendo voltar, né, não. Então... Sim, eu era conselheira tutelar, então veja, eu nunca pude ter isso, né, Aguinaldo? Tudo que é ritual, tudo que é local, eu tenho que entrar sempre com os braços abertos para entender, para trocar uma ideia com o pastor, né, ou com o pai de santo que está ali, enfim, até para tentar entender, porque quando as pessoas vinham pedir um socorro, elas vêm com a religião delas, né? Sim. Então, eu nunca pude questionar muito isso. Até os alunos me perguntam, Soro, o que tu é? Eu digo, gente, eu sou um pouco de tudo, eu respeito tudo, porque eu não posso ter isso, né? Porque... Enfim, fica difícil assim eu dizer. Claro que no espiritismo eu sempre li muito, frequento casa espírita, o pessoal sabe, mas é aquilo. Eu não tenho aquela coisa assim, jamais vou entrar em tal lugar, jamais vou. Então é o que você falou, e agora você está dizendo que é bom conhecer, ao menos para saber, né? A gente pode ler bastante, mas se puder ir numa casa, a convite, as igrejas evangélicas são abertas também, os centros de Umbanda também são, vai lá receber um passe, ou vai lá fazer uma oração, ou cantar uma música numa igreja evangélica, vai na católica, para quem não foi. Não precisa estar mudando, só para te ver qual é que é a tua energia, onde é que tu vibra melhor, né? Daqui a pouco, aqui. E uma não impede que tu vá na outra, quer dizer, não deveria, pelo menos, né? Se é pro bem, todas são boas, né? Se enquanto estiver fazendo bem para ti e tu não estiver dando ideias que seriam contra, digamos assim, o evangelho, contra, né, o que Jesus pregou, todas elas são boas. Ou seja, eu acho que nenhuma diz nada contra, mas só lembrando que a gente segue o evangelho, tanto as três grandes religiões do mundo seguem um Deus único, né? E o espiritismo, como não só
não tão religião, como a gente já falou no começo, mas como doutrina, como filosofia, segue. É uma doutrina cristã. Arredondando, então, né? Não é o católico, apostólico, romano, é uma doutrina cristã. Segue o que Cristo pregou e tudo que tem de bom vindo daquilo ali, né? Então, Sim. Falando um pouquinho sobre experiências espirituais e o que elas ensinam, tu já passou por alguma, assim, muito super marcante na tua vida que tu gostaria de, ou poderia nos relatar? olha, de mim mesmo, eu não tenho grandes experiências de impacto, assim, mas a gente vê ouve, aliás, não é ver, ouve muitas declarações, muitos relatos, né, de colegas e participando dos trabalhos também com outros médiuns que são mais ostensivos, a gente vê e ouve daí, nesse caso, mais ouve e aprende coisas fantásticas, né, principalmente com os depoimentos das pessoas que já foram tratadas, as pessoas que já passaram pela casa onde eu trabalho ou por outras, que sentiram, né? Que melhoraram, claro, junto com todo o atendimento médico normal, que seguiam todo o tratamento, mas que se sentiram bem ali, que tem certeza que a casa também ajudou no tratamento, na cura, na melhora, né? Porque aquilo, tu foi lá com boa vontade, tu te sente bem e aquilo te melhora, porque tua vibração melhora. Tua vibração melhora, teu perispírito se cura e o perispírito é que vai curar o corpo, né? Como eu disse, para quem acredita, e podemos ver, né? Como eu disse, eu assisti o Paulo Frutuoso, que é um médico antigo, médico oficial, digamos assim, que é espírita, trabalha com médicos espíritas, e que não tem por que inventar nada, tá lá, tudo que ele já presenciou em cirurgias, o que ele viu. E na nossa casa, como eu disse, muitos relatos já de pessoas que tiveram curas, não milagrosas, que o milagre não existe, mas curas importantes, né? Não existe assim, apareceu do nada, não existe, tudo é explicado. Por isso que a espiritismo é uma fé raciocinada e é, antes de também, uma ciência. Porque tudo tem explicação, né? Mesmo que a pessoa possa não querer acreditar na hora. Eu não acredito. Bom, é de cada um, acredita se quiser. Mas então eu não tenho experiência minha própria, tá? Eu nunca fui me tratar na casa. Claro, já passei por tratamentos normais, né? A gente, como trabalhador, precisa de vez em quando apertar os parafusos, ajustar. Mas eu nunca tive nada que eu precisasse, assim, de atendimento forte. Mas quem já teve, que a gente conversa, relata coisas fantásticas. De chegar às lágrimas mesmo, chegar à emoção da pessoa que está falando, ou dos parentes que levaram lá, às vezes crianças. Mas a criança não entende. Sim, mas a acupuntura funciona em animais também, eles não têm fé, né? Funciona porque está disposto, porque tem alguém que leva, porque tem alguém que vibra por ele, e a energia vai. Não precisa ser tu. É por isso que senão a pessoa estaria no hospital, que a gente fala, tá dormindo lá, ou tá desacordada, não vai receber bem. Não, vai receber sim. Porque alguém está pensando por ela, alguém está direcionando a energia e a oração para ela, né? Então, isso que eu posso dizer, assim, de experiência minha própria, não. Mas temos de várias pessoas, várias mesmo. E tu que já trabalhaste lá, sabe, né? Uns tempos atrás, hoje em dia a gente até não conversa muito, mas no passado, logo que eu entrei na casa, eu fiquei sabendo de muitas informações interessantes sobre curas mesmo. Sim. Eu muitas vezes saí de lá da casa espírita com a cara desse tamanho de tanto chorar. Uma delas foi a vez que o Gatini me falou que eu logo iria ser mãe de novo. Eu não sei porque aquilo ali na hora mexeu tanto comigo, mas foi assim, ó, um choro que vinha de dentro da alma. Eu passei mal, eu tive que depois fui pro atendimento ali do... Fraterno? Fui no pronto-socorro e no fraterno. Pronto-socorro é de praxe. Não, mas lá na apometria o pessoal chora também, homens e mulheres, não é só mulher. Na apometria eu chorei muito bastante. também. Até pelo ponto, pela Isso. energia do ar, até do silêncio da sala, e depois começa a oração do perdão, quando tu falou do preto velho. Eu não Sim. sei se o preto velho é a mesma que a gente usa hoje, mas é a oração do perdão que a gente usa, que também vem do Santo Daime, que também é utilizada, né, na Umbanda, né? Então, como a casa é universalista, ela permite, né? Não tem, porque como eu digo sempre, se é pro bem, todas as religiões e tudo que a gente fez ali tá certo. A gente não é federado, então é permitido trabalhar com essas entidades de Umbanda. Não é uma casa de Umbanda, mas é permitido. Mas, Aguinaldo, o problema que se vê é justamente esse. Veja, a tua fala é fantástica. Se é pro bem, todas são permitidas. Sim. E o que acontece na sociedade? Tu é um ou tu é outro. Tu é esquerda ou tu é direita. A dicotomia Tu é católico, ou tu é cristão, ou tu é evangélico, ou tu é... Não, tu não pode. E aí cria os problemas. E te digo mais, cria muitos problemas, inclusive na escola. Eu já tive que deixar de fazer trabalho, tá aí. A professora Eva, minha colega, sabe disso. E em função das famílias
reclamando, indo na escola reclamar para a supervisão, que era um trabalho justamente para que eles conhecessem todas as religiões, tá? Conhecessem, sem julgamento. Quando eu fiz o planejamento, foi a primeira fala. E o que acontece? É o bullying por causa da religião. Quando eu estava na 4ª série, foi aqui no Camões, vocês conhecem o Camões aqui embaixo, Luiz de Camões, Aham. que é Cachoeirinha, né? Mas eu vinha a pé de casa, mudava de município, mas era 3 ruas. Eu tinha uma colega na 4ª série que tinha uma licença especial para sair da sala, ela era testemunha de Jeová. As aulas de religião, ela era permitida sair. Testemunho de Jeová e católico não é o mesmo Deus? Pois é, e a gente e na Ah, aula só que de eu não religião acreditava muito nem em é, Cristo, beleza, a criança mas- não é nem doutrinada, não tem nada disso na aula de religião, mas enfim. Aí agora a gente inventou que é um país laico, né? Ou seja, tu não precisa ter uma... Aham. Também acho que a cruz não é interessante, mas assim, ó, se a pessoa quiser ter, deixa ter, não faz mal nenhum. Né? Porque tu tá destacando o sofrimento e não a palavra. Não, então, Cada um. aí eu também tenho uma outra, não sei, talvez uma crítica em relação a essa questão do se falar, principalmente dentro de escolas, que o Brasil é um país laico e tu não poder conversar com teus alunos, por exemplo, na época da Páscoa, tu não poder contar uma história. Eu tenho um período de ensino religioso. Geralmente eu converso muito sobre as virtudes com os meus alunos, mas também gosto de conversar um pouco sobre religião. E aí faço isso que a Tati falou. A gente faz uma roda de conversa, cada um traz alguma coisa. Geralmente não sou eu que falo. Eles mesmos contam sobre as vivências religiosas das famílias. E na época da Páscoa, eu pensei, bom, não vou trabalhar o coelhinho da Páscoa com eles, eu vou trabalhar o que é a Páscoa, a história do que é esse feriado, o que a gente está comemorando. E aí, numa outra escola, eu recebi uma negativa, né, da equipe pedagógica. Não, tu não vai trabalhar isso. Então eu vou trabalhar o coelhinho da Páscoa. Aí é porque o Brasil é um estado Laico. é laico. Ah, tá, ok. Porém, houve uma outra apresentação onde era a apresentação, eu não sei se era de capoeira ou o que era, e dentro dessa questão aí, teve foi um teatro e ele teve, isso foi nessa escola agora, tá? Teve, contava a história de uma entidade da religião a religião afro, agora eu não sei qual delas e tal, e aí contava toda a história. Eu pensei, olha, que interessante, o Brasil é um estado laico, eu não posso trabalhar a história da Páscoa numa aula, mas dentro de um teatro eu posso ter a representatividade lá de uma determinada religião. Sim. E dentro da sala de aula eu não posso. Estranho isso, né? E essas coisas acabam, ainda mais numa era digital, em que os alunos, e aí eu digo as crianças e os adolescentes, são bombardeados por diversos tipos das mais variadas informações. E aí o professor não pode dar aquela luz para ele, aquele caminho, aquele horizonte para ele, pelo menos, não, vamos conhecer tudo isso, e aí depois você vê qual que te desperta, qual tu te sente bem. Porque a gente sente uma coisa diferente. É como uma profissão, é como gostar de alguma coisa. Eu quero estar dentro dessa casa espírita, eu me sinto acolhida aqui, eu me sinto bem. Mas a gente não tem a possibilidade nem de fazer isso. Então, a gente acaba que reza para que os alunos acabam descobrindo o melhor caminho e o que seja melhor possível. Ainda mais, Aguinaldo, num período em que a frieza é constante. Falta fé, falta esses valores. Que eu até, por exemplo, a Sabrina trabalha eu trabalho com os adolescentes, a Sabrina trabalha com os menores. E eu acho fantástica essa parte que ela faz. Porque ela realmente tenta trazer toda essa questão da educação e dos valores para eles, porque eles precisam levar isso. Porque quando eles chegam para mim, é quase uma UTI.
E aí eu tento fazer o melhor que eu posso, explicar da melhor maneira possível, mas muitas vezes eles já se meteram em encrenca, já não acreditam em nada, entendeu? A rua já acolheu, sabe? Já tem passagem aqui, passagem ali. Eu sou sempre muito franca com os meus alunos na hora de conversar. Falo muito sobre a vida com eles. E eu digo, tudo que a gente quer é que vocês tenham um propósito, tenham um objetivo, mas sem fé a gente enfraquece muito, Aguinaldo. Eu vejo isso. E eu defendo. Se tu não tem fé em alguma coisa, se tu não acredita em alguma coisa, tu vai sempre te enfraquecer. Tu precisa ter fé em alguma coisa, em alguém. Precisa. Sim, tem que ter um apoio, né? Precisa. Mas que hoje em dia a criação está sendo relegada ao celular, então tu não tem mais conversa em casa também, né? Daí se tu não conversa, como é que os pais vão, que são católicos, ou que são evangélicos, ou que são bandistas, vão passar pro filho se ninguém se escuta mais, né? Eu me tranco no meu canto, fico lá e aí vou aprender com o bom e velho Google, né? Infelizmente é isso, e aí não... E tu terceiriza a criação, né? Aí vai. Né? Então, porque quando se conversava, pelo menos, de repente, até um filho ia ver um pai com a Bíblia na mão, ou conversando sobre o evangelho, ou sobre a missa, né? Não tem mais. Ou sobre o culto, ou sobre a sessão. Não, cada um tá no seu canto, né? Se conseguem estar na mesma mesa que cada um no seu celular conversando pelo dedo, né? Em vez de conversar com a boca. É difícil. É. Não, e fica a dica aí pros pais aí que estão nos assistindo. Religião, independente de qual seja, ela é um apoio, é um braço direito que hoje nós temos para colocar dentro das cabecinhas aí dos nossos filhos sobre responsabilidade, sobre moral e como é bom a gente conversar sobre isso e ver os filhos conversando sobre isso. Então, que a gente tenha mais momentos dentro dos lares, mas que a gente também possa ter mais momentos assim dentro das escolas, porque eles acabam passando muito tempo na escola. Eu vejo que eu conheço muito mais os meus alunos, às vezes, do que até os pais, porque eles passam muito tempo comigo. Os pais trabalham todos os dias, né? E comigo ali, eles têm ali, é sempre aquela manhã toda comigo, ou a tarde toda comigo. E assim é o meu filho na escola. Às vezes eu fico surpresa com algum pensamento que ele vem expor para mim. Digo, mas como que ele pensou isso? Claro, ele tem um convívio lá na escola que é diferente, né? Com outras pessoas e tudo. Então fica a dica aí, a gente permitir que os nossos filhos reflitam, conversem, né? Em escolas, e isso só vai fazer bem para todos. Eu acho que a sociedade como um todo, ela tem se envolvido muito dentro das escolas. Acho também, isso meu lado como mãe falando, acho que também muito nós, professores, num geral, deixamos a desejar sim também para que os pais também se revoltem e queiram questionar certas coisas, mas ainda acho que o professor é uma autoridade dentro da escola e que vamos partir do princípio que estamos todos fazendo realmente o nosso trabalho bem feito, e lá ninguém está lá para doutrinar ninguém, é mais para um debate, uma conversa, uma orientação. Uma orientação, isso mesmo. Se tu pudesse deixar uma frase aí para quem está nos assistindo sobre esse encerramento aí de ciclo aí de ano de 2025. A gente fala muito sobre a página em branco do próximo ano. O que tu deixaria aí de dica, de recado, de ensinamento para o nosso público? Na verdade, para ser curto e não grosso, mas para ser curto, é o que eu já falei antes, e que não fui eu que falei, a gente não pode voltar agora atrás para fazer recuperar o que não fez, mas podemos, né, começar agora, né, para fazer um novo final, ou seja, para a gente melhorar seguindo o evangelho, seguindo a doutrina de qualquer religião, porque todas elas são boas. Tentamos seguir os passos do Cristo, fazendo o bem, evoluindo moralmente, espiritualmente, e é isso, tudo vem a nós, né, na hora e no momento que é necessário, e na intensidade que é necessária para o nosso aprimoramento, né? Então, não tem como rebuscar muito. É isso aí, a gente tem que sempre pensar que amanhã é o primeiro do ano e sempre vai ser para a gente começar e seguir
naquela ideia, não desanimar, não desistir quando as coisas não dão bem certo, porque a gente não domina tudo, mas como vai ser, mas a gente sabe onde é que quer chegar. Sabendo lá, o caminho tem vários traçados, mas o fim, né, que a gente quer, a gente tem que mentalizar, fazer com que a energia se torne matéria e que essa matéria, que isso que é físico possa ser do nosso agrado do que a gente pensou. Então, vamos começar sempre hoje a fazer um novo final de tudo que a gente já começou ou quer começar. Vamos mentalizar e torcer para que no próximo ano, apesar de tudo que a gente tem de desafios aí, né? Como falou há pouco, né? Políticos, morais do mundo todo, guerras, tudo que está de ruim, mas a gente não pode entrar nessa vibração. Vamos torcer e fazer a nossa parte para que tudo saia melhor. E vai acontecer. Né? Não podemos desistir, porque senão, né, o que nós estamos fazendo aqui? Se a gente veio aqui para desistir, não precisava nem estar conversando aqui, né? Cada um fica em casa, né, assoprando as suas feridas. Não. Vamos se abraçar e vamos seguir adiante. Vamos fazer que essa vida vale a pena. Para que na próxima a gente venha fazer outras provas melhores. É isso aí. Com essas palavras, então, aí eu acho que a gente tem um encerramento, então, aqui do nosso programa. Eu quero te agradecer muito por ter nos atendido de pronto. Mandar um beijo para Dani, que também Que foi quem agradeço pela oportunidade. te indicou para te chamar aqui. E agradecer minhas colegas aí de bancada também, né? Mandar o meu beijo para Só casa aí. agradecer, né? Só agradecer. Só agradecer. Muito obrigado. Eu que Aprendi agradeço. muito Só hoje. agradecer. É. Estamos aí, então. Até Perfeito. mais pro pessoal e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, Tá, gente. beijo.